Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar pra vocês, gente, que acabou de explodir uma bomba. Mais uma bomba daquelas, viu? Vocês lembram daquele nome de peso dos Estados Unidos que veio aqui no Brasil e todo mundo achou que era só uma visita de cortesia? Pois bem, agora tudo vai fazer sentido. Acabou de vazar uma informação que está deixando o Planalto em pânico. Donald Trump está se movimentando nos bastidores para mandar um recado duríssimo para o governo Lula. E segundo informações, isso deixou Lula furioso, viu? O efeito foi imediato, o desespero bateu tão forte no PT e também no STF que o clima nos bastidores, gente, é de corre-corre, tensão e muita preocupação com o que pode vir pela frente em relação a Donald Trump e todos os detalhes desse movimento internacional que pode impactar diretamente o governo e também o STF, eu vou trazer para vocês aqui nesse editorial. Mas como Brasília não para, tem mais bomba vindo aí, viu? Acaba de explodir mais uma. E é uma daquelas, viu? E dessa vez vai cair no colo do Supremo. Sim, um dos ministros mais conhecidos do STF acaba de ser alvo de um novo pedido de impeachment. E dessa vez o motivo envolve crime eleitoral. Gente, e é muito mais grave do que vocês imaginavam. E não é qualquer um não, tá? Quem está por trás dessa movimentação, desse pedido que foi protocolado, é um dos nomes mais fortes da direita brasileira, aliado de primeira linha de Jair Bolsonaro e que tem causado desespero tanto no STF quanto no governo Lula. E esse pedido realmente, gente, vocês vão perceber através desta matéria que faz bastante sentido. O crime é bem grave mesmo, mas ainda não parou, viu, gente? Mais um escândalo aconteceu agora. E agora um presidente, sim, um presidente foi afastado do cargo às pressas, por ordem da justiça. Claro, eu também vou trazer todos os detalhes e destaque deste afastamento para vocês, que realmente está incendiando o Brasil. Inclusive, já tem ministro envolvido, tudo isso e muito mais. E mais, vocês não vão acreditar num vídeo que eu preparei para vocês, que realmente, gente, é estarrecedor. Vocês acreditam que um aliado de primeira linha de Luiz Inácio está absolvendo o Bolsonaro? Sim, um áudio bomba que explodiu. Na verdade, dois áudios. E eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. E já vamos começar com este vídeo que eu preparei para vocês, que segundo informações, gente, ninguém esperava por essa. Olhem o que esse aliado de primeira linha de Lula falou em plena Rede Globo. Sim, na Rede Globo. Assistam. Agora, a CPI está inevitável, está basicamente inevitável e vai acontecer. O governo, quanto mais terminantemente contra se coloca essa CPI, fica parecendo, à luz da opinião pública, que é culpado, está adotando a posição do culpado. Lembrando que a CPI provavelmente não vai ter consequência jurídica. Hoje em dia, uma CPI é principalmente um palanque político ali, em que são trazidos para o público fatos, pessoas, perguntas embaraçosas, mas o efeito dela, se tem, é muito mais na opinião pública do que qualquer outra coisa. O governo fica parecendo culpado, numa situação em que a opinião pública ela não está partindo de uma posição neutra, não sabemos bem o que é, vamos averiguar. A opinião pública, neste momento, está pendendo muito mais para o lado de uma direita que soube fazer uma comunicação, especialmente o vídeo do Nicolas, que disse: o PT roubou os idosos. Para muita gente é isso que está passando. O momento de conseguir, quem sabe, mostrar que, opa, a realidade não é tão simples assim, isso aí perpassou vários governos, esse esquema aí envolveu um monte de gente. Entre outros, claro, tem as redes sociais, que deveria estar fazendo mais, mas também a CPI também é esse lugar. Então, neste momento em que já é inevitável continuar com essa postura contrária, eu me pergunto qual que é o real ganho que o PT tem nisso. Gabeira. Áudio de agente da PF favorece Bolsonaro, porque dá a impressão de que Bolsonaro recuou. Gente, olhem isso, só assistam. Eu daria, quer dizer, cada um entra com uma ideia, né? Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro.
Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. O Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Essa história de ficar dentro das 4 linhas. Agora, antes de entrar no outro áudio, que eu acho que prejudica o Bolsonaro, dessa semana também, eu queria mencionar uma coisa que sempre me impressionou nessa história. E ele falar que ia matar meio mundo, né? É tão raro essa imagem para matar meio mundo. De modo geral, você mata todo mundo ou mata quem aparecer, mas meio mundo me pareceu assim um momento assim da polarização brasileira. Né? Eu vou matar meio mundo, vou matar o outro lado, entende? E sobre esse áudio de Bolsonaro, já, ninguém mais e ninguém menos que o advogado de Bolsonaro, Jeffrey Schichini. E ele vai mostrar com riquezas de detalhes como eles estão tentando enganar vocês. Mas antes, olhe no desespero que vai causar isso em todo o governo e também no STF. Olhem isso, gente. Só assistam esse vídeo e vejam que está sendo articulado que pode derrubar de vez o governo e muito peixe graúdo que vai vir junto, viu? Olhem isso. Sindicato já pensa em entregar políticos ligados ao roubo dos aposentados. É isso mesmo? Vários assuntos importantes, mas para começar, de acordo com informações exclusivas da Jovem Pan, que foram obtidas pelo repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, fontes ligadas a sindicatos envolvidas nos descontos ilegais do INSS já avaliam fazer uma espécie de delação premiada sobre esse esquema. De acordo com o auxiliar de uma dessas entidades que estão sendo investigadas, o crescimento das fraudes nos últimos anos só foi possível com a ajuda de parlamentares do Congresso, que possibilitaram contatos importantes dentro do governo e também em instituições bancárias. Com a imagem desgastada nas últimas semanas, os investigados afirmam que não pretendem ficar em silêncio por muito tempo, principalmente se uma CPI ou CPMI for instalada, elevando o desconforto de alguns deles. Questionados sobre quem seriam os políticos envolvidos, auxiliares desses sindicatos citam que tanto parlamentares da base governista quanto da oposição estariam fazendo parte desse esquema que desviou mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Gente, mas sabe quem não ficou calado? O advogado de defesa de Bolsonaro. Gente, prestem atenção nesse vídeo, que aqui ele vai desmontar toda a narrativa da esquerda sobre esse áudio bomba que pode prejudicar Bolsonaro. E aqui ele explica tudo, inclusive quem é essa pessoa do áudio. Prestem atenção, gente, que aqui realmente ele vai acabar com tudo e vai mostrar que Bolsonaro sempre agiu sobre as 4 linhas da Constituição, assim como disse o aliado de Lula, e vocês viram agora. Porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Segundo esse áudio aí, ele não foi autorizado pelo Jair Bolsonaro para fazer isso, que ele teria dado para trás. Agora nós trouxemos aqui o advogado Jeffrey Schichini para falar sobre esse áudio, sobre esse policial. Eu já garanto a vocês que o comentário vai ser muito bom, como sempre, beleza? Satisfação, você está imenso. Beleza? Obrigado pelo convite. Imagina, sempre bem-vindo aqui. Por favor, fique à vontade. Queria saber do senhor o que você achou, aliás, saber de você. Não chamar de senhor, claro, não. deixa pra lá, senhor. Saber né? de você. O que você achou desse áudio? O que tem de relevante nisso? Lembrando, Vladimir, policial federal, dizendo que não matou meio mundo de gente porque não foi autorizado pelo Bolsonaro. O que será essa pessoa, Vladimir Soares? Primeira pergunta, quem que é esse cidadão? É um inimputável, né? Me parece um grande de um louquinho, um isolado, um ninguém no mundo processual. Nunca tinha se ouvido falar nesse cidadão, mas conseguiram um áudio isolado para construir essa narrativa. Olha só o que as pessoas têm que saber, Gui. São 1.200 celulares apreendidos. 1.200 celulares apreendidos até agora. 1.214 laudos periciais. E a Polícia Federal conseguiu esse áudio. Cadê as provas de trama golpista? E o pior de tudo isso
é o seguinte, nós já temos denúncias da PGR oferecidas, nós já temos denúncias recebidas em showmício na TV Justiça, defesas apresentadas e tudo isso até ontem. A data do golpe era 15 de dezembro, Gui. Então hoje a gente acorda com o número 22, gostam do 22, né? Com o número 22 sendo a nova data do golpe, com o áudio de um louquinho que nunca se ouviu falar, dizendo que ia matar meia dúzia de gente. Tem que internar esse cidadão, né? Você acha, Guilherme, que um indivíduo desse tinha alguma relevância na presidência da República? Com todo respeito, eu vi as mensagens, eu estou nesse processo. Eu conheço esse processo da primeira linha à última. Conheço todos esses 1.214 laudos, eu conheço todos. Não existe matar ministro, não existe matar Lula, não existe matar ninguém. Isso é uma criação, isso é uma ficção. Tá? Isso é uma ficção. E com toda certeza, esse indivíduo não fazia parte de grupo nenhum, fazia parte do grupo esquizofrênico da cabeça dele, né? Deve ser um esquizofrênico, com toda certeza, dá pra ver. E eu vi os laudos desse cidadão. Eu vi os laudos. Ele conversa com pessoas, as pessoas não sabem o que ele está falando. Ele fala com um delegado, o cara fala, nossa, eu não imaginava. Aí ele fala com outro amigo, nossa, eu não tinha ideia. Então, agora, a Polícia Federal deu uma relevância extraordinária a esse novo laudo, esse novo relatório, dizendo, a prova da tentativa do golpe, dia 22 de dezembro. Porém, entretanto, todavia, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia, vai reabrir os prazos para as defesas, vai soltar os Kid Preto, Gui. O meu cliente, um força especial do Exército Brasileiro, está preso porque no dia 15 de dezembro, ele, em tese, iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora, a data de matar todo mundo é dia 22. E agora, o que nós vamos fazer? É uma loucura isso daqui, algo que nunca se viu. A maior aberração jurídica da história do país, se não da história do mundo civilizado, é essa ficção de tentativa do golpe. Eu achei maravilhoso surgir isso daqui. As pessoas estão olhando, nossa, agora Jair Messias Bolsonaro não escapa. Pelo contrário, foi provisão divina esse áudio para mostrar a grande armação dessa ficção que deram a alcunha de trama golpista. Foi provisão divina para desmascarar essa operação fake. E você, gente, concorda com Jeffrey Checchini? Ao que tudo parece sim, né, gente? Ficou mais claro do que nunca que foi ficção pura. Cada vez aparece mais alguma coisa para tentar incriminar Bolsonaro, mas eles não conseguem achar nada e eles precisam achar. Só que já tá ficando feio, pior que ficção. Mas e se eu disser para vocês que Donald Trump já está agindo por trás dos bastidores e vai atacar em cheio o governo Lula e também o judiciário? Olhem isso, gente. Vocês não vão acreditar o que está sendo articulado. Quem achou que não ia dar em nada, se enganou, porque segundo informações... Coluna de Paulo Capelli, Trump estuda classificar PCC como terrorista, mesmo com Lula ao contrário. Ele quer classificar como terrorista, mas é o que eu tô falando para vocês, gente. O Lula não vai admitir isso. Por quê? A partir do momento que Trump conseguir classificar o grupo PCC e CVV como terrorista, o que acontece? Abre um grande precedente. Esse precedente qual é? Da autonomia para os Estados Unidos, é lógico, sem passar por cima da soberania do Brasil, de investigar todo esse grupo e quem está por trás deles. E você já deve imaginar que tem muita gente graúda por trás disso. Gente, na minha humilde opinião de uma dona de casa, tá, gente? Eu acho que esse é o verdadeiro sistema, o que está tudo por trás desses grupos criminosos. Esta é a verdade. E vocês acham mesmo que Lula vai admitir isso? Mas o problema é que Lula não tem que admitir nada. Aqui está dizendo bem claro, Trump estuda classificar. E vocês acham que ele não vai fazer isso? É lógico que vai. O governo Donald Trump estuda classificar o PCC e o Comando Vermelho CV como organização terrorista para aumentar punições.
O governo Donald Trump estuda classificar o PCC e o Comando Vermelho CV como organização terrorista, mesmo após a gestão Lula se manifestar contra tipificar as facções criminosas dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é impeditivo para que Washington avance no plano. Vejam isso, gente. A visita do emissário de Trump para discutir a questão com o governo Lula foi um gesto para que a iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Ante a resistência do Planalto, Washington pode prosseguir na nova estratégia contra o PCC e o CV de forma unilateral. Aspas, os Estados Unidos não dependem do aval de outros governos para decidir se classificam grupos criminosos transnacionais como terrorista. A autonomia para muitas pessoas, organizações ligadas ao narcotráfico, levam terror à população diariamente, fecham aspas, disse um auxiliar de Donald Trump à coluna. Ao classificar o PCC e o CV como terroristas, os Estados Unidos pretendem asfixiar economicamente as facções. Isso porque qualquer pessoa ou empresa que tenham relação com essas quadrilhas, olhem aqui, passaria a sofrer bloqueios financeiros. Por exemplo, uma companhia de transporte que tenha vínculo com os grupos seria imediatamente afetada com duras punições e sanções de Trump. A medida busca não neutralizar e coibir os braços que dão a sustentação ao narcotráfico. É o que eu tô falando para vocês, gente. Vai dar soberania para os Estados Unidos chegarem peixe graúdo. É por isso que eles estão tão desesperados. Além disso, a classificação das facções criminosas como terrorista permitiria a aplicação de sentenças mais duras aos criminosos. E ainda que traficantes presos em solo norte-americano fossem deportados para El Salvador, na América Central, com destino à temida prisão de Secote, centro de confinamento dos terroristas. Gente. E ao se manifestar contra classificar PCC e CV como facção terrorista, o Ministério da Justiça e Segurança Pública argumentou que a atuação desses grupos não envolve crime de ódio ou religioso, mas sim obtenção de lucro por meio do tráfico de armas e de drogas, e que, portanto, a medida estaria em desalinho com a legislação brasileira. Em que pese a resistência do governo Lula em avançar com o tema, auxiliares de Trump destacam que o Brasil e os Estados Unidos têm reforçado a cooperação internacional para combater o PCC e o CV. Com êxito em operações policiais atualmente, a linha direta do governo norte-americano com a Polícia Federal e com polícias civis de alguns estados. Olhem isso, gente. Isso ainda vai dar muito o que falar. Mas se vocês acham que as notícias pararam, vejam essa agora. Gente, agora vejam esta notícia. Segundo informações, eles estão furiosos, não só o governo, mas também os ministros do STF. E este pedido de impeachment que ele, aliado de Bolsonaro, Nicolas Ferreira, fez, realmente, gente, tem bastante respaldo. E pode-se dizer que tem condições de sair. Vocês vão entender o porquê através dessa matéria. Segundo Paulo Capelli, Nicolas protocola pedido de impeachment de Dino por fala sobre petista. É isso mesmo, ele cometeu crime grave eleitoral, viu? Nicolas acusa o ministro de violar dever de neutralidade ao sugerir a chapa imbatível para a disputa eleitoral. Dino nega irregularidade. Gente, ministro do STF é para guardar a Constituição. Ele jamais pode ter partido político partidário. Jamais ele pode agir dessa maneira. E foi isso que Dino fez escancaradamente com um vídeo que tomou grande repercussão nas redes sociais. E é por isso que eles querem tanto regulamentar. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, protocola na manhã desta quinta-feira um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino. Por suposto crime de responsabilidade, a representação acusa o magistrado de atuação político-partidário, vedada a integrantes do Supremo. Após Dino sugerir uma chapa imbatível para as eleições do governo do Maranhão, encabeçada por Felipe Camarão, do PT, atual vice-governador. Aspas, sob qualquer ângulo, dúvidas não pairam de que a excelência transpôs limites impostos ao magistrado e efetivamente atuou com viés político em evento público de notoriedade.
Fecham aspas, afirma a denúncia de Nicolas, obtida pela coluna. O documento é direcionado ao Senado, casa responsável por analisar o afastamento de ministros do STF. Já interlocutores de Dino argumentam que a declaração do ministro foi em tom de brincadeira. Ah, me poupa, né, Dino? E negam qualquer tipo de atuação partidária. A verdade é uma só, né, gente? Quando é da direita, é verdade. Quando é deles, é equívoco, é gafe, é brincadeira. Faça-me o favor, né, gente? Bom, mas que Nicolas Ferreira realmente nos representa e faz o papel que ele foi eleito para fazer, buscar a verdade, isso ele faz. E como vocês viram, se até na Globo o nome dele está sendo falado a todos os momentos, é porque ele virou o maior pesadelo tanto do governo quanto do STF. Prestem atenção, presidente afastado do cargo, isso mesmo. Justiça afasta Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. Fernando Sarney assume o cargo e vai conduzir as próximas eleições da Confederação Brasileira de Futebol. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Nesta quinta-feira, a decisão é do desembargador Gabriel Zefiro. Quem assume é Fernando Sarney Filho, o ex-presidente da República José Sarney. Filho do ex-presidente da República, José Sarney. Ele é quem vai conduzir as próximas eleições da CBF. Esta é a segunda vez que Edinaldo é afastado da função. A primeira ocorreu em 2023 por meio de uma ação que questionava o termo de ajustamento da conduta TAC, firmado entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Em março de 2022, se garantiu o cargo de presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, por um período de 4 anos. Bom, gente, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos, até um próximo encontro!